Fala pessoal, excelente noite para todos vocês. Hoje, quarta-feira, nesse exato momento, 8 horas e 5 minutos, como prometido e anunciado nas redes sociais. Aqui estamos hoje, vou ter uma live, convidado mais que especial, meu amigo Romário, psicólogo e servidor da área de segurança pública. Hoje nós vamos estar comentando um pouco da jornada dele, desde o início, né, como ele começou a estudar para concurso, até a sua aprovação, e o seu lado profissional também, né? Porque além de ser servidor público, ele também atua como psicólogo, ajudando as pessoas aí, tanto nessa parte de concurso público, como na parte de desenvolvimento pessoal também. Vou estar colocando. O Romário, cara, eu conheci ele em 2018, entre 2018 ali, no curso de formação da Polícia Penal, na antigo agente penitenciário, né, em Minas Gerais ali, onde eu tive a honra, né, a hombridade aí de conhecê-lo em 2018 no curso de formação. E aí, Romário, boa noite, meu irmão. É uma honra estar aí com você aqui, cara. A gente que marcamos diversas vezes esse encontro, né, enfim, aconteceu. Fala, irmão, tudo bem? Eu acho que no momento certo as coisas acontecem, né? É verdade. Um passo por vez, né? Rapaz, eu tô falando um pouquinho aqui, né, cara, que a gente se conheceu lá em 2018, né, cara, você ainda já tinha em mente aquilo que você queria, né, e logo depois, no ano seguinte, 2019, começou ali a sua ascensão, tanto profissional, na sua formação, como também no mundo dos concursos públicos, né? Exatamente, né? Mas tudo começa muito antes, né? Comecei a estudar para concurso em 2014 e foram várias reprovações até chegar em 2018 e galgar essa aprovação, né? No sistema prisional, que tive a honra de ombrear o senhor no curso de formação. E posterior a isso, eu peguei gosto pela coisa e comecei a me dedicar um pouco mais, estudar um pouco mais. E Deus abençoou com outras aprovações, né? Eu confesso que logo depois, aqui na pauta da live, um pouco depois eu fiquei surpreso, porque assim, quando a gente se conheceu no curso de formação, eu via você um cara com um potencial para ir muito além daquele momento que a gente estava ali, e logo depois, em 2019, a gente, né, em um breve contato também, quase que nos esbarramos ali na PMESC, né? Você já estava no edital antes do meu. O seu foi o primeiro edital, o meu foi o segundo. Exatamente. Meu edital acho que foi o 23119. Acho que Foi. o seu foi o 2 barra, acho que alguma coisa do tipo, né? O meu foi Mas de novembro, o seu foi acho que de setembro, se eu não me engano. foi de setembro. Não, foi de janeiro. Foi janeiro, Aí, né? graças a Deus, também, mais uma vez, Deus obrando na minha vida, né? Consegui aprovação em todas as fases do concurso, passei tudo de primeira também. Mas antes disso, igual eu mencionei, tudo começa em 2014, né? Quando aquele sonho de criança ele se faz presente na minha construção. Aí sim eu começo, opa, o que eu tenho que fazer para alcançar esse objetivo? Aí, em 2014, fiz um concurso, reprovei. 2015, fiz concurso, reprovei. 2016, reprovei. Eu, às vezes, eu achava que o problema estava na minha capacidade cognitiva, na capacidade que eu tinha de aprender, né? Ou de compreender. Mas eu observei que, às vezes, era a falta de um material correto. Para você ter uma noção, como que eu estudava? Eu ia para o concurso, um concurso a nível estadual, com a mentalidade que iria cair separação silábica. Ou seja, é a mentalidade que eu tinha na época, porque foi a falta de instrução que me fez demorar tanto tempo para ser aprovado. E não a minha capacidade de aprender, de desenvolver ou aplicar, que é um pouco diferente. Então, neste processo, né, de construção até a minha aprovação, eu tive muitos erros, né, Diego? Acho que o que mais cometemos hoje em dia são erros, né? Às vezes a gente Com acha certeza. que as pessoas, pensando em mídias sociais, pensando no que o outro vende, né? Às vezes o outro está vendendo só preço, ninguém quer vender valor, ninguém quer vender experiência, ninguém quer trazer de fato para o outro a possibilidade de compreender a própria existência, de aparar as arestas que eu tenho para alcançar uma aprovação. Isso que nós estamos falando de concurso público, mas seja em qualquer ramo da sua vida, né? Com Eu certeza. acredito que as pessoas
estão com muita urgência emocional para as coisas. E quanto mais urgência emocional eu tenho para as coisas, existe uma probabilidade maior de eu me dar mal lá na frente. Porque às vezes, um pouco de racionalização de objetivos é necessário. Você tem que, às vezes, parar, observar, olha, eu tô motivado, eu estou estimulado a estudar. Mas eu tenho os materiais corretos? Eu tenho as pessoas ao meu lado que, tipo assim, compreende o ramo do concurso público ou não? Não estou falando só da gente, nós tivemos várias aprovações, né? E muitas reprovações. Sim. Não estamos aqui para falar de perfeição. Estamos aqui para falar que é possível você alcançar um sonho quando você se implica, quando você se dedica, quando você apara as arestas da sua vida. Porque não é só estudar. Você tem que ser inteligente para estudar. Porque estudar por si só, você pode sentar ali e falar que está estudando. Com certeza, é fácil. Entendeu? Mas criar métodos de estudo para agregar valor na sua vida. E mais adiante, Deus me abençoou que eu consegui essa aprovação na Polícia de São Paulo. Uma instituição que eu admiro muito e tenho muito apreço, né, pelos profissionais de lá. Tenho muito carinho de fato, porque foi uma instituição que me abraçou. Óbvio que a priori existe toda uma competência individual, né, que é o próprio esforço do indivíduo. No caso, o meu esforço, né, de ter que viajar várias vezes. Às vezes eu não tinha condições financeiras para viajar. Não sei se você tem conhecimento, mas muitos concurseiros, eles vão para diversos estados sem dinheiro. Ainda mais São Paulo ali. Uns fazem empréstimo, outros não. Então, o que eu fazia? Eu tinha um cartãozinho do ID Jovem, não sei se você conhece. Não. Não? Ele é exclusivo de Minas aí? Não, eu acho que não é exclusivo de Minas. Ele é um cartãozinho em que o governo ele permite que as pessoas de baixa renda elas tenham acesso ao transporte estaduais de forma gratuita. Então, tipo assim, eu conseguia viajar para São Paulo várias vezes de graça, entendeu? Então, foi um facilitador para mim também. Então, tipo assim, nesse caminho de concurso público, teve diversos pontos que me fizeram desistir, né? Mas eu acredito que a minha força intrínseca, né? A minha vontade de vencer, de romper um ciclo familiar de desistência foi maior, né? Então, hoje eu olho para trás e acho que valeu a pena, né? Olha, me esforcei bastante, me dediquei bastante e, de fato, valeu a pena. E quando eu estava em São Paulo, em 2023, surgiu a oportunidade novamente de fazer outro concurso público, que é o atual que eu estou, né? Aí eu iria fazer para a região de BH. Aí minha esposa falou assim, olha, faz para a região de Juiz de Fora, porque distância por distância daria mesmo, entre BH e São Paulo, né? E Deus me abençoou que 50 questões, cara, eu acertei 49. Errou só uma, né? Errei só uma. Mas isso é para mostrar que não existe gênio. Existem pessoas que são aplicadas. Pessoas que se permitem todos os dias a fazer o melhor de si. E esse melhor, ele é correspondido de alguma maneira. Seja numa prova, seja no alcance de um novo trabalho. Então, a minha implicação no processo que me fez alcançar essa aprovação também, né, que para mim foi muito relevante. E muito bem lembrado por você, em 2018, no curso de formação, eu me lembro que eu errei uma questão também, dentro do curso de formação. Das 50 questões, eu errei apenas uma questão. Aí, quando as pessoas olham o número em si, né, tipo 49 de 50, a princípio compreende, pô, o cara é foda. Não é. É uma pessoa totalmente disciplinada, que errou bastante, mas que tem muita humildade para aprender, entendeu? É uma pessoa que senta, aprende com o outro, escuta o outro, busquei materiais corretos na época, né, poder aprender, e sempre mantive uma disciplina nos estudos, né. Eu costumo brincar e eu falo com meus amigos no dia a dia que a construção do eu, que é do próprio indivíduo, ela é um processo condenado ao inacabamento. O que significa isso? Que a sua construção enquanto pessoa, ela é um processo contínuo. Então, se você olha para você hoje e vê um indivíduo
com baixa autoestima, desanimado, que só reprova. Esse é um aspecto momentâneo da sua vida. Então, quando você se permite a voltar a olhar para dentro de si, olha, eu tenho que aparar essas tarefas, eu tenho que desenvolver essas habilidades. Porque não adianta nada eu querer entrar para um concurso X se eu não tenho habilidade X. De forma direta ou indireta é uma matemática. Então eu preciso compreender o que se pede, né? E preciso compreender o que eu tenho, né? São coisas diferentes. E hoje, pegando essa deixa sua aí, fugindo um pouco até do bloco que eu programei aqui, você acha que tem perfil, né, se tratando de carreiras policiais hoje? Você acha que existe um perfil para carreiras policiais? Ou seja, o indivíduo ele já tem aquele indivíduo, já tem aquele perfil, ou pode ser um perfil que ele vai se moldando com o tempo? Então, isso aí pode ser um assunto que a gente pode discorrer em outro momento, mas o que eu compreendo? O ser humano está no processo de construção. Você tem habilidades, você pode ter habilidades hoje que são necessárias para a instituição militar, ou ter habilidades que não são necessárias para a instituição militar, entendeu? Mas aí pode ser assunto de uma outra live. Mas o que eu já te adianto é que pessoas flexíveis, pessoas com boa capacidade de comunicação, pessoas com bom relacionamento interpessoal, pessoas inteligentes, elas servem para qualquer cargo. Então, se você tem o objetivo de alcançar qualquer coisa da sua vida, desenvolva essas competências. Porque existem competências que são de comportamento, que são do indivíduo em si, e existem competências que são técnicas. Por exemplo, se eu pego um cargo X, eu preciso de um cara para ser psicólogo. O termo psicólogo é uma competência técnica. Às vezes, eu posso ter também competências comportamentais, que são características desse psicólogo para ele entrar numa empresa. Então, lembre-se que as pessoas são admitidas pelas competências técnicas e são demitidas pelas competências comportamentais. O que eu quero dizer? Às vezes você é um cara que tem um currículo top, mas é um cara egoísta, um cara totalmente rígido, um cara que não olha para o outro como uma possibilidade de aprender. Simplesmente você quer favorecer o seu ego. Então, tentando de forma indireta responder sua questão anterior, tipo assim, pessoas inteligentes, flexíveis, comunicativas, que têm um bom relacionamento interpessoal, elas servem para qualquer cargo. Qualquer empresa, ela quer ter esse indivíduo por perto. Tá bom? Então, Não, isso é o que eu importante. compreendo e penso, entendeu? Não, isso é importante. Ô, Mário, e seguindo aqui com a nossa pauta, né, cara, da nossa live, queria que você contasse um pouquinho como era a sua rotina de estudos antes da sua aprovação. O que você pode compartilhar para até deixar de dica também para quem está começando agora ou quem já está estudando, de repente pegar isso para poder aplicar esse método ou essa dica para poder estar colhendo um resultado. Bom, o que eu fazia? Eu tinha, como eu te falei, eu tinha muitas dificuldades, né? Então, o Gran Concurso teve uma época que ele tinha um plano social que você pagava R$19,90 e você tinha acesso a todos Acho que eu lembro. a todos os cursos dele. Então, tipo assim, eu achei essa parte social dele muito interessante. Então, a primeira coisa que eu fiz foi tentar aderir um cursinho. Porém, eu sou muito acelerado. E por ser um pouco acelerado, eu preferi o quê? Tentar compreender como que as pessoas estudavam. Então, eu comecei a assistir vídeos no YouTube, identificar o perfil dos aprovados, o que eles faziam, e comecei a montar o meu próprio material. Exemplo, quando eu ia estudar crase, eu não ficava estudando artigo, mais preposição a, não. Eu pegava quais são os casos facultativos de crase. Pegava todos os casos facultativos, colocava crase, facultativo, colocava todos os tópicos. Crase, proibido, todos os tópicos. Então, tipo assim, que isso me favorecia na hora de fazer um resumo. Porque, às vezes, eu resumia um edital com 3 horas depois de um bom tempo, né? Ó, depois que eu tinha o meu resumo, eu conseguia explanar dentro de 3 horas, entendeu? Você conseguia Aproximadamente. ali progredir bem, né?
Com certeza. E, tipo assim, em mapas mentais, eu acho que cada um tem uma forma de estudar. Eu gosto muito de estudar por associação, né? Por associação eu funciono muito. No meu curso de formação, eu criava mapas mentais, tinha uns que já existiam, né? Mas os que não existiam, eu criava mapas mentais e aquilo fazia muito sentido para mim. E quando faz sentido para você, que é o que importa, né? Se você está estudando, quer alcançar um objetivo e você cria um método para você, aquilo faz sentido para você, perfeito. Então, dê continuidade. Às vezes, para os outros não fazia sentido. Por exemplo, tinha um mapa mental lá que eu fiz lá de PROT, que era policiamento rodoviário, ostensivo, ou seja, para mim fez todo sentido. E tinha um policial que tinha esse QRA, né? Essa identificação no meio policial, que era PROT. Então, tipo assim, eu consegui vincular isso à minha própria identidade de estudar. Então, para mim, dava muito certo, entendeu? Porque eu associava a teoria a um objeto em si, entendeu? Ia fazendo associação e dava certo. Isso aí ia progredindo, né? Outra pergunta também, Omar, igual você comentou um pouco no início, eu acredito que as duas perguntas que eu separei aqui você meio que respondeu no começo, né? Questão do maior obstáculo durante a sua preparação, né? Acredito eu que tenha sido, de repente, a distância da família ali, depois que você já estava no curso de formação, porque eu penso que o curso de formação ele faz parte da preparação, né? Você tem aquela preparação dos estudos e depois você sendo aprovado, a sua preparação ela é outra, é até você ter o seu cargo. Mas o que você pode falar assim que foi o maior obstáculo na sua preparação no modo geral? Olha, tipo, fazendo uma retrospectiva, né? Em 2014, a minha maior dificuldade, né, obstáculo, vamos pensar assim, foi essa parte de compreensão linguística. Eu tinha muita dificuldade de compreender o que era solicitado. Depois, condições financeiras. Porque, tipo assim, assalariado tinha que viajar para outros estados. Então, eu buscava meios para poder romper isso, porque eu queria muito. Um desses meios que eu te falei foi o ID Jovem, entendeu? Foi Te um ajudou. cartãozinho que o governo ele autoriza você viajar de graça. Todos os ônibus eles têm isso, né? Duas ou uma passagem por mês. Eu sempre pegava essas passagens para poder Viajar ali, né? viajar. Outra questão, no início, antes de casar, era falta de apoio familiar, né? As pessoas não acreditavam muito em mim. Porque depois que dá certo, Diego, não é apoio, é aproveitar, é ele surfar na sua onda, entendeu? Antes de dar certo, perfeito, tá te apoiando. Mas depois que dá certo, querendo surfar. Depois que eu casei, aí minha esposa, tipo assim, junto comigo, aí sim, eu tive apoio familiar, a pessoa tá junto comigo, vibra comigo, tá todos os dias ali. Pô, bacana. Então, o apoio familiar. Mas antes não tinha esse apoio familiar, que era um dificultador, entendeu? Isso pesa muito, né? Eu acredito assim que nessa caminhada também, em algum momento, né, isso é normal, a gente pensa em desistir. Então, acredito que você tenha tido esse momento. E o que que te fez continuar, prosseguir? Olha, na verdade, acho que eu não tive essa questão de desistir, por quê? Porque a minha situação por si só, ela seria pior que a desistência. Porque o continuar seria uma possibilidade de dar certo. O desistir era permanecer onde eu já estava. Então, Não acho tinha que eu nunca muito. pensei em desistir. Eu acredito muito, né? Eu continuo estudando para concurso, eu acredito muito que vai dar certo. Óbvio que nem tudo depende de mim, né? Existe esse papo aí de coach, né? Que tudo depende de você. Não, nem tudo depende de você. As coisas que dependem de você, você tem que meter a cara mesmo. Vai lá, faz acontecer. Mas tem outras coisas que dependem do outro. Um exemplo, uma avaliação médica. Às vezes o cara, na avaliação física sua, identifica uma cicatriz, para ele aquilo não está bom. Não depende de você, depende do outro. Então, nesse processo, eu compreendo isso, né? Que nem tudo depende de si. E outra coisa também relevante, voltando ao que você me perguntou, desistir nunca foi uma opção. Porque a minha situação, por si só, ela era pior que a desistência. Então, para todos que estão ouvindo, comece a avaliar ao seu redor.
Começa a avaliar o cenário atual que você se encontra. Desistir é uma opção? Desistir vai te colocar em qual patamar? Verdade. Talvez o que você pode fazer é ressignificar o seu objetivo. Perfeito. Mas talvez desistir no cenário atual de algumas pessoas não é uma opção. Porque você vai retornar do pontapé de início. Porque hoje você está muito mais longe do que ontem, né? Aquele jargão tipo social aí. Então nunca pensei não, Diego. Faz diferença. E seguindo aqui, quais estratégias que você considera fundamentais para quem está começando agora ou até mesmo para quem já está nessa caminhada? Que você vê que pode realmente fazer a diferença na vida dessa pessoa? O primeiro passo é organização. Organização. Segundo passo, encontrar profissionais que vão agregar valor na sua vida. Agregar valor mesmo, que vão estar de fato disponível para poder te ajudar. Não uma pessoa que simplesmente vai querer, pensando só no financeiro, no dinheiro. Se você encontrar esse cara, você está no caminho errado. Então, organização, encontrar a pessoa certa, buscar dentro de si motivos para continuar. Então, porque não é fácil, não é fácil. Mas o cara é casado, tem filhos, tem trabalho, enfim, são séries de fatores sociais que dificultam um pouco a trajetória desse indivíduo. Mas não são motivos para você se vitimizar. Todo mundo passa, às vezes, problemas financeiros, problemas familiares, problemas psicológicos. São fatores que permeiam as camadas sociais. E isso é natural. Você pegar essas características e se vitimizar, vai potencializar o seu fracasso. Porque você vai voltar a olhar para dentro de si e vai falar, pô, nada dá certo, porque eu ganho pouco, ninguém gosta de mim. Não, pelo contrário. Procura ajuda profissional, vai desenvolver seu autoconhecimento, vai construir uma imagem positiva sobre o seu autoconceito, sobre o seu eu, né? Vai construir uma persona, né, uma característica de indivíduo que seja exemplo para os outros. Porque às vezes a gente fica o quê? A gente não tem organização, a gente não tem disciplina, a gente não busca pessoas para estar junto com a gente ali todos os dias, e a gente não se implica no processo. E a gente quer colocar a culpa no outro, mas às vezes a culpa no processo é sua, por não se organizar, por não sentar e ressignificar o objetivo que você tem. O que é ressignificar um objetivo? Ah, eu quero ser policial militar. Perfeito. Que da hora que você quer ser policial militar. Mas senta ali, ó, de forma racional. Em quanto tempo eu quero ser policial militar? Às vezes tem uma prova daqui 2 meses, você não tem conhecimento nenhum. Fica mais difícil você aprovar em 2 meses. Por quê? Você tem que rever um edital, você tem que aprender conteúdos que até então você não tem conhecimento. Então, quando você ressignifica, quando você começa a racionalizar, você começa a construir metas que são tangíveis, são palpáveis. Não adianta nada eu querer, por exemplo, eu quero ser aprovado, nós estamos no mês de julho. Julho. Em agosto vai sair um concurso de quadro oficiais de saúde. Psicólogo, falta um mês. Então, em agosto eu vou passar. O excesso de carga emocional que eu vou colocar, a expectativa que eu vou colocar sobre passar ou não, vai me atrapalhar. Então, não é uma meta tangível, ela é intangível. Então, por isso que vem a frustração. Nesse percurso, é você construir metas que são irreais. Metas que não são a curto prazo alcançadas. Exemplo, eu costumo falar muito de dinheiro, né? Tipo, eu estou guardando, sei lá, eu ganho 1.518 por mês. No ano vai dar aproximadamente, vamos pensar, com 13º, vamos pensar quase 20 mil reais. Sim. Não tem como eu construir uma meta de guardar 30 mil reais, sendo que eu só ganho 20 mil reais. É uma meta que intangível, não é alcançável. Então, vamos ressignificar. Vamos colocar metas que são o quê? Palpáveis. Metas que eu consigo atingir.
Vamos buscar ter disciplina, organização, buscar pessoas que vão estar junto com a gente todos os dias para agregar valor. Uma coisa que eu fiz também, Diego, no meu processo, é não contar para ninguém. Eu lembro que quando eu aprovei na PM de Minas, eu cheguei com a documentação no P1, né, que é o setor de recursos humanos, toda pronta. Já tinha passado no TAP, psicológico, investigação social. Só cheguei com o documento. Aí eu lembro que o profissional falou para mim assim, então, mas você não acha melhor aguardar o psicológico, o teste físico? Porque ele achou que eu tinha passado isso na prova. Aí falou, não, mas tá tudo aí, já passei em tudo já. Vou ser nomeado já. Tipo assim, o silêncio, trabalhar, quem acredita em você, eu sou super a favor de você falar um pouco das suas metas. Mas quem é curioso, quem não acredita em você, dá muito mais trabalho justificar uma reprovação Muita coisa. do que lidar com a própria reprovação. Porque imagina comigo, eu vou falar para todo mundo assim no meu bairro que estou estudando para concurso público e é isso mesmo, eu vou passar. Semana que vem minha prova. Falou para o seu bairro todo. Aí você fez a prova, não foi bem. Aí vem como foi? Aí você tem que explicar. E às vezes vem respostas, tipo assim, justificando que a prova está muito difícil. Às vezes você colocou uma meta muito distante de você. Realmente, às vezes a prova pode estar difícil? Pode estar. Mas às vezes não. Às vezes foi só falta de preparação, só falta de disciplina, de organização, de ter profissionais que vão angariar com você. Eu te acompanho, eu vejo diariamente, cara. Todo mundo que faz a sua consultoria, eles falam, olha, o Diego, ele não quer quantidade, ele quer qualidade. Ele acompanha de perto. É disso que a gente precisa. Alguém que acompanha de perto. Alguém que sabe, tipo, que conhece minhas dores, né? As minhas limitações. E vamos aprender junto, né? E não ficar nessa divulgação em massa para ganhar dinheiro em massa. Porque às vezes o cara, tipo assim, ele quer ganhar dinheiro em massa, mas ele não está preocupado com você. Ele está preocupado com o que ele vai gerar de lucro. Mas em contrapartida, você tem que gerar valor nas pessoas. Gerar possibilidades. Oi? Não, pode continuar. Não, eu falei o seguinte, e hoje o que mais a gente vê assim são pessoas vendendo fórmulas, né? Seja aprovado em 2 meses, seja aprovado no concurso dos seus sonhos em 3 meses, e a pessoa te vende uma fórmula sem conhecer você, saber se você tem um conhecimento, se você está tá preparado para aquilo. Porque uma coisa é você pegar uma pessoa que já estuda, possivelmente ela tem uma certa facilidade de ser aprovada em 3 meses. Agora, o cara que realmente está do zero, aquela pessoa, homem ou mulher, do zero, ele vai ter uma dificuldade maior de ser aprovado num curto espaço de tempo, né? E é o que a gente mais observa hoje, são essas fórmulas mágicas, né? E pegando o seu gancho, né, rapidamente, igual você estava falando aí, eu tive uns alunos agora que saíram da prova da PM do Ceará, tive alguns aprovados ali e outros reprovados, que faz parte, né? Apesar de não ter saído o resultado final, estão aguardando agora dia 30. E uma coisa que eu observo é o seguinte, a dedicação, até daqueles que não passaram, porque podiam falar, pô, deu ruim para mim, vou deixar para lá, mas não. Agora eu vou me preparar, vou estudar o dobro para eu passar na próxima ou em outro concurso. Então, assim, você saber lidar com a reprovação também é um fator muito importante, né? Com certeza, com certeza. E eu vi muitos comentários falando, a prova estava fácil. Guerreiro, não é a prova que estava fácil. É você que está preparado suficientemente para poder passar. Porque já teve muitas questões, por exemplo, do artigo 144, e para quem estuda todo dia é muito fácil. E quando eu comecei a estudar, eu errava com frequência. Então não é que está fácil, é você que está ficando cada vez mais forte. É você que está se implicando, é você que está se desenvolvendo. E tem essa mística, né? Que concurso público é uma fila, né? E de fato é uma fila. Todos os dias que você aprende algo novo, você está um passinho à frente de quem não estudou. Todos os dias está um pouco à frente. Então o que você não pode fazer? É desanimar. A reprovação vai acontecer na sua vida? Claro que vai. A pergunta que eu te deixo aqui, você vence todas as batalhas da sua vida? Você não vence. E isso é mais do que natural na vida. Né? Todos os dias você tem que aprender com aquilo. Né? Então, o que eu acho
mais interessante, Diego, que essas fórmulas mágicas, né? Passa em 2 meses, 3 passos para alcançar a aprovação. Os 3 passos que eu vou te falar para aprovação. Estude com afinco, coloque a bunda na cadeira mesmo, se Isso faz dedique diferença. mesmo e faça sempre por você, né? Porque o seu futuro depende de você. Porque às vezes você reclama do local que você se encontra, das coisas que você faz, mas você não faz nada para mudar. O seu discurso, ele só vai minar a sua identidade. Então, começa a construir uma identidade de valor, né? Olha, em tanto tempo eu vou alcançar essa aprovação. Em tanto tempo, é porque nós estamos falando de concurso, mas serve para a sua vida. Em tanto tempo eu vou comprar um carro, em tanto tempo eu vou quitar minha casa. Crie metas tangíveis que você consiga Isso, de fato alcançar, entendeu? isso faz a diferença, né? Ô Mário, pegando um pouquinho agora um gancho aqui, não sei se vai te complicar ou não, né? A gente falar um pouquinho de concurso e vida real, né? O que que impacta ali ou não. O que mais te surpreendeu ao entrar na PM que você não imaginava enquanto estudava? Pode ser tanto na PM de São Paulo como na PM de Minas, que você queira compartilhar, ou que você possa compartilhar. Então, primeiro são instituições excelentes, né? Eu acho que quando você lida, não é muito bom você vincular o seu pessoal ao profissional, tendo em vista algumas complicações futuras, né? Se isso gerar, sei lá, um outro entendimento diverso do que eu pretendo mencionar. Mas a grande diferença é que durante o processo de estudo, nós vemos muito rios, né? Aquela polícia que é assim, pá. A realidade é diferente. A realidade é diferente. Então, para te deixar um pouco instigado a querer conhecer como é, venha fazer parte, venha se dedicar, venha estudar, para ver de fato qual é a realidade. Né? Porque a realidade que eu percebo é diferente de outras pessoas. Então, mas existe uma grande diferença entre o que você sonha e do que você vive, né? Mas uma coisa é fato, são instituições que de fato vão agregar muito valor na sua vida, né? Que vão te colocar em situações, momentos que jamais você poderia pensar que conseguiria, entendeu? Eu acho Vai te que abrir vai te abrir muitas agrega portas. experiência, né? E sem contar que agrega experiência e aprendizado, né, para a vida, né? Claro, ó, você aprende mais controle emocional, você aprende a lidar com os problemas de uma maneira mais, mais assertiva. Por quê? É trabalhado esse impulso, né? Para você desenvolver essa maestria emocional e parar de ter urgência emocional, querer tudo para ontem. Porque nem tudo depende de você. Por exemplo, qual que é o máximo que pode acontecer se você fizer uma prova de um concurso público? O máximo que pode acontecer ali. Então, quando você realiza uma prova ali, você tem, né? Ou você vai ser aprovado, ou você vai ser reprovado, assim, do meu ponto de vista ali. Excelente, excelente. Então, tipo assim, São dois resultados que você espera da prova. sim. Então, o que eu quero dizer para você? Que às vezes no nosso processo de preparação, nós colocamos tanta carga emocional onde não cabe carga emocional. Porque só tem dois resultados para esse questionamento. Ou é aprovar ou reprovar. Então, tipo assim, por que às vezes tem pessoas que pensam em desistir, sendo que você já tem as duas respostas? O não aprovado, você já não está. Já não está. Às vezes, quando você reprova, você fica indignado, você investiu tempo, expectativa, dinheiro, você deixou de estar com a sua família. Mas isso é um processo natural. Eu posso citar outros exemplos. Isso é para concurso público. Mas na sua vida real, quantas vezes a gente deixa de ficar com a nossa família para estar em bar, estar jogando bola? Então, tipo assim, são escolhas. E o que eu te pergunto é, o que você escolhe para você? É abdicar o seu tempo agora, se implicar no processo para as coisas acontecerem, ou permanecer no banco de passageiro, deixando esse motorista chamado vida te levar para onde que ele quer?
Está na hora de você, concurseiro, ou qualquer um que esteja nos ouvindo aí, tirar essa bunda do banco de passageiro e assumir a direção. Certeza. Você não tem que parar onde o motorista queira parar. Você tem que parar onde você quer parar. E às vezes você se limita porque você coloca expectativa no outro e esquece de você. Então, começa a refletir. Nesse ônibus chamado vida, quem está pilotando? Se você se encontra no banco de passageiro, ainda há tempo de você levantar, assumir as rédeas da sua vida, de fazer acontecer, buscar sua aprovação, ressignificar os seus objetivos. Ainda dá tempo. O que não dá tempo é para você continuar procrastinando, se auto-sabotando, voltando a olhar para você e sempre se vitimizando. Nada vai dar certo para mim, eu não sou bom em nada, concurso público não foi feito para mim. Lembrando, como eu falei no início do vídeo, o ser humano é um ser inacabado e inconcluso. Ou seja, todos os dias você pode reformular, aprender, construir, desconstruir e reinventar o próprio eu. Se você vive num momento em que está desacreditado de si mesmo, procura ajuda profissional. Procure um psicólogo para poder cuidar da sua saúde mental. Procure alguém que vai te auxiliar e vai, de fato, agregar valor para a sua vida. Não alguém que queira apenas aproveitar da sua sensibilidade emocional e te vender alguma coisa. Então comece a ressignificar. Vai dar tudo certo. E é o que a gente mais observa hoje aí, são aproveitadores, né, nessa questão de mundo digital, né? Ô, Mário, outra coisa, acredito que até essa parte que você tem batendo muito nessa tecla, né? Isso aí acho que já vai responder até essa minha pergunta, né? O que o concurseiro precisa saber além da prova, né? Eu acho que é esse ponto que você falou, né? Saber lidar com a reprovação e se manter motivado, né? Então, quando a gente estuda motivação, a gente tem que saber que a motivação é um aspecto intrínseco e individual. Primeiro passo. O que de fato me motiva? Primeiro passo, eu tenho que identificar isso, né? O que me faz todos os dias pensar que vai dar certo? É olhar para o meu lado e ver, olha, o fulano, filho do ciclano, tinha as mesmas condições, capacidades cognitivas parecidas com a minha e conseguiu. Então, é você tentar abstrair de um meio social coisas boas e agregar valor na sua vida. Não estou falando de inveja, estou falando de admiração, né? Porque manter motivado no ambiente de concurso público é muito difícil, porque existe uma instabilidade. Quando vai sair o concurso? Será que vai dar tempo de rever o edital? Será o que eu estou estudando de maneira antecipada, com base no último edital, é o que vai cair? Porque você está focado ali. Aí depois que sai o edital, que vem matérias diferentes, vem a frustração, vem a indignação. Não é que você perdeu tempo. Você aplicou um tempo a mais de sua vida para aprender algo. Às vezes, nos meus cursos de formação, Diego, eu não decorava, eu aprendia. Por que eu tinha esse método? Porque hoje em dia, se eu for pegar os meus materiais, começar a reler os meus mapas mentais, eu vou relembrar tudo, porque eu aprendi. Eu não decorei. Então, primeiro passo, tente lidar com as frustrações. Coloque na sua cabeça o seguinte: a reprovação, ela existe. Ela vai existir sempre. Você vai se sentir, às vezes, quando sair da prova, inútil, que aquilo não é para você, que não vai dar certo. Mas vai chegar um momento, irmão, que as coisas vão acontecer. Eu vou te dar um exemplo muito bacana na minha vida, que eu queria muito, apesar de amar muito a polícia de São Paulo, eu queria muito voltar para Minas Gerais. Aí eu falei com a minha esposa assim, eu estava vindo de São Paulo para Minas, aí tinha o guichê número 1
São Paulo, para quem sabe, tem acho que quase 150 plataformas, né, de embarque e desembarque. Eu até Sim, brinquei com você minha tá falando esposa do Tietê ali, né? do TT. Até Tietê, brinquei com é a minha grande pra esposa caramba. assim, que eu peguei a plataforma número um para viajar. É quase impossível, que são cento e poucas. Aí eu brinquei com a minha esposa assim, olha, já imaginou se eu fosse o 01 do concurso? Falei, será que é o sinal de Deus? Enfim, fui fazer a prova, gente. Cheguei na prova, sentei lá. A primeira coisa que eu falei assim, caraca, que prova fácil, né? Lembre-se uma coisa, não é a prova que está totalmente fácil. É você que está construindo habilidades para torná-la fácil. Isso é Aí eu importante. olhava, não é possível que é isso aqui. E tava indo, tipo assim, tava muito óbvio, tava muito óbvio. Dedicando, estudando, estudando. Enfim, saí da prova. Aí vem, né, aquele candidato que sabe tudo, né? Aí vamos conferir gabarito, ele, ó, isso aqui você errou, isso aqui você acertou. Ah, tudo bem, né? Tipo assim, ele tá falando o cara amigo. Mas existe algo nesse meio que é algo que é um pouco de sorte, né? Porque não tenho conhecimento nenhum em inglês. Só com bases na. Eu esqueci o termo que é utilizado, é cognatos, né? Só com base nos cognatos, eu consegui fechar em inglês. São 5 questões, né, na PM de Minas. São cinco, tipo assim, para quem nunca teve conhecimento Com de inglês. certeza. O cara fechar é muito difícil. Até quem Entendeu? estuda e conhece não consegue fechar, pô. Aí, tipo assim, e foram aqueles chutes, tipo, assertivos, né? Tipo, como eu posso dizer? Conscientes. Aí eu falei com a minha esposa assim, no outro dia saiu o gabarito, né? E nos pré-live, todo mundo corrigindo, né? Aí eu penso dentro do ônibus indo embora, tinha que trabalhar no outro dia, não podia falar nada pra ninguém. Aí eu olhei gabarito assim, falei, olha, confere aí, Carol. Foi na segunda-feira à noite. Falei assim, olha, para eu passar, eu preciso no mínimo 40 questões. Porque, tipo assim, 25 questões de 50, o cara vai ser aprovado, aí Não vai provavelmente ficar. ele não vai classificar. Não vai. Eu lembro que a minha esposa tá lá, número um, sei lá, A, 2B. Eu tô vendo que ela só tá fazendo um movimento de certo, né? Nada de. Eu vou, vai. Aí quando eu tava em português, que são 20 questões, eu tinha sentado as 20. Aí eu falei, caraca. Aí eu pensei, constitucional eu sou bom. Então eu fechei mais 10, eu pensei comigo mesmo. Já foi mais 30. Aí quando ela chegou na questão 40, eu falei assim, quantas que eu errei? Ela, nenhuma. Você Aí falou, meu pô, garanti brother, 40 aí. aí meu brother começou a tremer. Eu falei, caraca, meu, 40? Não é possível. Aí eu falei, vamos cantar a pedra agora. 41, acertou. 42, acertou. Aí eu errei a 43, né? Então eu falo que é o número da sorte, né? 43. Porque é isso. Mas eu errei coisinha boba. De fazer o diagrama de bens lá, na hora de somar lá, tipo, deu 42 e eu coloquei 43, na pressa de concurseiro. Aí quando chegou na questão 50, aí eu acho que eu acertei a 50 também. Acertei a 50. Aí deu 49 questões de 50. Porque teve uma questão lá que o pessoal estava em dúvida, que depois foi até anulada, mas pelo gabarito da banca eu tinha acertado. Aí eu te falo, um ser comum, mas é um ser dedicado, disciplinado, implicado, humilde para aprender com quem tem experiência. Foi lá conseguiu a aprovação. Então, nesse processo, o sigilo ele é fundamental. Conte seus objetivos só para quem de fato gosta de você e acredita em você. Entendeu? E aprender a lidar com as frustrações nesse momento é de suma importância. Porque um tempo atrás, 2014, 2016, 2018, eu chorei muitas vezes por reprovar no curso de bombeiro, por reprovar na PMMG. Se buscar minha história na PMMG, vai ver que a nossa história é longa. E eu fui passar com 29 anos, e o limite de idade é 30 anos, É 30, né? Você já passou no final, na última prova. no final. Então, lembre-se, não sei qual é a religião de todos aí, mas existe algo maior que intercede por nós, né? Então, Certeza. nessa fase do concurso público,
também é necessário você acreditar um pouco em Deus, né? Mas sempre se dedicar. Não coloca tudo nas costas de Deus, não. Quer dizer, o cara não estuda, ele quer ir para a prova, vai lá, reza um Pai Nosso, faz uma oração. Filho, Papai do céu te dá saúde, te permite ter motivação, mas quem tem que fazer por você é você. Senão não Beleza? vai, né? Senão não vai, Não né? vai. E meus parabéns aí, novamente, eu tive a oportunidade de te encontrar lá em Juiz de Fora, você estava no período do estágio ali, né? E de Sabe? parabenizar e mais uma vez aí. Ô, Mário, seguindo um pouquinho aqui, cara, deixar uma boa noite para o Rafael Rodrigues. É, falando um pouquinho agora, né, da sua área, que é psicologia, né? Psicologia e preparação, você que tem um trabalho bacana com o pessoal de, não sei se eu posso dizer mentoria, mas um acompanhamento, não só para o pessoal que se prepara, né, para concurso público, mas também para conhecimento pessoal, para melhoria contínua de vida, né? Na sua visão, eu queria que você falasse para a gente quais são os maiores bloqueios emocionais que impedem a aprovação. Eu sei que você já falou alguns assim, mas se você pudesse destacar entre um, dois aí. Olha, a psicologia é muito ampla, né? E depende muito da abordagem para a pessoa se posicionar sobre. Mas eu acredito que o principal, de acordo com a abordagem que eu sigo, são crenças, né? São crenças pessoais, crenças que limitam esse indivíduo de acreditar em si mesmo. E como que eu trabalho, pegando um gancho no que você mencionou? Eu trabalho desconstruindo algumas distorções cognitivas e fazendo que esse sujeito reencontre o próprio eu. Tudo respaldado pela ética, né, profissional, tudo respaldado pelo autoconhecimento. Então, o maior bloqueio que eu acho que tem são as crenças individuais. Para a teoria que eu sigo, né, pela terapia cognitivo-comportamental, são as crenças de desvalor, desamor e desamparo. Então, quando isso está implicado num processo, faz com que esse indivíduo ele venha a ter complicações de autoconfiança, entre outras questões, né? Que pode ser relatado em outro momento. Não, sim, porque eu lembro que a gente já conversou muito, até em off, sobre isso, essa questão de, rapidamente, sim, pegando o gancho ali do concurso da PM de São Paulo, ter um alto índice de reprovação na parte do teste psicotécnico, que muitas pessoas acabam reprovando ali por só procurar um psicólogo quando está próximo ali de uma etapa psicotécnica para tentar montar um perfil para ser aprovado, né? Às vezes acontece, mas a grande maioria não consegue esse resultado. Outra coisa também, para não ficar muito longo, que a gente tem algumas perguntas para fazer, tem alguma técnica que você recomenda para controle emocional nos estudos e também no dia da prova? Que você utilizou, que você aplicou com os seus alunos aí que teve resultado? Você pode compartilhar? Olha, geralmente o candidato que ele vai fazer uma prova, ele está com muita expectativa. Expectativa te leva ao futuro. O futuro te leva à ansiedade. Então, eu sempre trabalhei com questão de respiração. Respiração sempre deu certo, né? Caso alguém tenha curiosidade de saber como que é, pode me chamar no meu Instagram aqui, que eu ensino para vocês como que é, entendeu? A técnica de respiração, para mim, é de suma importância. Às vezes, tem alguns profissionais que falam, você tem que alimentar bem, dormir bem. Sim, porque isso é fisiologia, né? Isso, se você não tiver com fome fazer uma prova, você vai começar a abrir a boca toda hora, vai ficar vai ficar disperso, vai perder um pouco da atenção. Se você tiver com fome, você perde um pouco da atenção. Então, e além da questão do dia da prova, é você desenvolver habilidades atencionais, né? Porque tem muitos candidatos que têm atenção flutuante. O que é atenção flutuante? Ele está fazendo a prova aqui, mas a mente dele está lá em Bagdá. A mente Longe. dele já está como se ele tivesse fardado. Então, o foco não está aqui. Então, é trabalhar com ele também essa questão de atenção concentrada, fazer com que ele venha desenvolver novas habilidades, entendeu? Mas tudo Não. isso não exige um encontro, né? Igual eu falei, não existe fórmula mágica. Procurem, para quem tem interesse, a psicoterapia. A psicoterapia, ela vai salvar não só os concursos, ela vai salvar a humanidade. Porque a gente pensa muito no concurso público, que é o nosso tema, né?
Mas pensa de maneira ampla, né? A psicoterapia ela vai servir de maneiras diversas para a sua vida diária. Então, se você desenvolver as suas habilidades pessoais, como eu mencionei no início da Da live, live aí. você vai construir um caminho de sucesso, né? E para de querer resultado para ontem. Isso é urgência emocional. Se o seu concurso é daqui a 6 meses, já procura um profissional da sua cidade, procura um profissional da área de concurso público para agregar valor na sua vida. Para não trabalhar para te deixar engessado. Para fazer você construir, reconstruir e descobrir o seu próprio eu. Que às vezes ele é desconhecido. Que às vezes você mesmo não sabe quem é você. Você simplesmente está automatizado nesse cenário chamado vida, né? Não, Então é isso aí. necessário, Não, pode continuar, pode ir. então é necessário você trabalhar e buscar um profissional para você desenvolver essas habilidades. A psicoterapia é a chave, Não, né? beleza. Para de querer ficar buscando teste, para de querer ficar com tapa-olho. Vá buscar se conhecer nesse processo que as coisas vão fluir para você. Pode ter certeza, pode ter certeza. Não. Todas as pessoas que eu tive a oportunidade de agregar valor na vida delas, que desenvolveram habilidades, de fato, quando eu falo habilidades, é capacidade de cognição, atenção, memória, a própria a inteligência, percepção. Então, tudo isso é amplo. A capacidade de comunicação. Falar muito não quer dizer que você tem uma boa comunicação. A comunicação você tem que ser assertivo. Por exemplo, um extrovertido ele tem uma tendência maior de se comunicar. O introvertido também, mas da maneira dele. Quem está certo Diferente. ou quem está errado. Não se trata aqui dessa polarização. Se trata de quem consegue ser mais assertivo. Você pode falar pouco e ser assertivo. Isso é uma comunicação perfeita. Entendeu? Então, a psicoterapia vai te ajudar tudo isso. Então, procure psicólogos que eles vão ajudar vocês a construir e a reconstruir a própria É, identidade. e é aquilo que a gente fala muito, né, que é para procurar o psicólogo não só para concurso público, mas se tendo a necessidade de procurar para a vida, né, cara, assim, pro dia a dia, né? Ô, Mário, uma pergunta também que eu queria que de repente você pudesse responder qual foi o maior erro que você cometeu durante os estudos, que você entenda que foi erro naquele momento que você pode compartilhar para as pessoas, de repente, se tiverem fazendo a mesma coisa, seguir uma linha diferente. Então, eu compreendo que um dos maiores, não seria erro, seria a ignorância, a falta de conhecimento, que isso me levou a errar bastante. Que o tempo que eu demorei para passar no primeiro concurso, ele poderia ter sido antecipado. Eu conseguiria talvez passar com 2 anos, mas eu demorei em 2014, 2018, 4 anos, 4 anos. porque eu estudei errado. Então, estudar de maneira errada. Acho que, tipo assim, o que é estudar de maneira certa, né? Se você está se perguntando. Quando você tá lá, ó, existe um perfil da banca, aí o cargo é X. Eu estudava separação silábica, como separa a casa, é de sílaba, monossílaba, trissílaba, o que é isso? Ah, o que é um número real, irracional? Eu ia para a prova tendo esse conhecimento. Não que esse conhecimento ele não é importante. Ele é importante sim. Mas lá na frente, quando você vai pegar uma questão mais complexa, que às vezes exige você retornar. Entendeu? Por exemplo, fração, soma de fração. Perfeito. Eu ia para a prova, como que faz a soma de fração multiplicando? Tem que fazer isso, isso e isso. Como que eu faço na divisão? Isso é importante porque quando você pega uma questão, um problema, aí você tem que conseguir interpretá-lo. Aí eu não tinha esse conhecimento, que é o pulo do gato, que seria a capacidade que eu falei linguística, né? A capacidade de compreensão linguística. Compreensão. Porque, tipo assim, eu tinha como que fala, a base teórica, mas não tinha
entre aspas, pulo de gato, que seria experiência com alguém. Não estudava de maneira correta. Então, tipo assim, quando você estuda de maneira correta, Diego, você antecipa, né? Se a sua meta, como eu falei, que é tangível para daqui a um ano, se você estudar de maneira correta, com 6 meses, você consegue, Então, entendeu? basicamente, isso aí. Então, basicamente, essa pergunta, essa resposta sua seria aquela que eu ia te fazer, né? Se você tivesse que recomeçar, né? Hoje, o que você faria diferente seria estudar do jeito certo. Daria certo. Encontrar pessoas que têm conhecimento de concurso público. Não aventureiro. Aventureiro tem um punhado. Porque o aventureiro ele vai falar o quê? Ó, faça isso, isso e isso. Mas o cara nunca foi aprovado em nada. É, Entendeu? É muito fácil querer vender um cursinho, nunca foi aprovado em nada. Tá, mas me conta aí sua história. Não tem história. não tem nada. Entendeu? Então, tipo assim, o meu maior erro foi estudar de maneira errada. E para resolver isso, o que eu faria? Buscar um material adequado. Pessoas que estão É, implicadas. e pegando essa deixa de material, Mário, você acha que estudar com material pago faz a diferença ou não, né? Porque muitas pessoas têm essa mística. Você acha que para o cara ser aprovado, ele tem que estudar com material pago ou se ele souber montar um material usando muitos conteúdos gratuitos, ele também consegue essa aprovação? Claro que quando você tem um material pago, é um material pronto, né? Mas Tipo o que assim, você acha? eu vou aplicar o princípio da relatividade. Você tem tempo? Se você tem tempo, muito tempo, e consegue montar o seu material, perfeito, perfeito. Mas quando você monta o seu material, você está se induzindo a colocar aquelas questões ou problemas que você tem uma facilidade para resolver. Isso é uma tendência natural. É verdade. Quando você tem um material pago, você não tem a preocupação de montar aquilo. Eu sou super a favor, porque tem muitos materiais que têm um preço muito em conta e que é de muito valor. Às vezes você pega um simulado, um simulado, o cara diz lá, pô, um simulado, cara, sei lá, R$ 20, R$ 15. Perfeito. Você pega o conteúdo do cara, conteúdo bacana, o cara é cirúrgico, de acordo com a banca. E às vezes você vai montar ele fala, um simulado você mesmo, você vai demorar muito tempo. E esse tempo que você demora, você poderia estar resolvendo questões. Então, ó, resolvam questões. Resolver questões também é uma boa possibilidade, né? De massificar o conhecimento ali, de você praticar aquilo que você vai ter no dia da prova, né? E o simulado, o material pronto, ele é cirúrgico. Por exemplo, eu quero um simulado sobre segurança pública, que versa sobre, sei lá, artigo 44, o artigo 37 da Constituição, sobre administração pública. O cara vai te dar aquilo pronto, mastigado. Mas se você tiver que parar para fazer isso, você vai demorar muito tempo. E coisa que o concurseiro não tem é o quê? Tempo. Tempo. Entendeu? Então, Tempo é tipo assim, crucial. de fato eu faria isso, entendeu? Eu pensaria no princípio da relatividade. Não. Se você tem tempo, se o seu concurso é daqui a 3, 4 anos, se você acha que você consegue montar, perfeito, vai lá. Porque tem muitos vídeos gratuitos que são excepcionais, né? Porém, às vezes, algo mais direcionado, vamos pensar no, por exemplo, GCM da minha cidade. É objetivo ali. Por mais que os cursinhos falam de forma geral, não vai ter algo específico para aquilo. Eles vão falar É de mais forma difícil. geral, entendeu? Eles não Exatamente. vão pegar uma lei orgânica municipal e vão fazer questões sobre aquilo, entendeu? E hoje uma coisa que eu observo muito, né, cara, é também essa questão de concurso, né? Como a gente vive, né? Vive concurso, vive preparação, a gente vê editais. Eu sempre falo com os alunos de mentoria que você saber entender, interpretar o edital é muito importante. Às vezes o edital está pedindo o artigo 121 ao 180 do Código Penal e você está estudando o princípio da territorialidade, você está estudando excludente de ilicitude, não que não seja importante, mas para aquele concurso não é relevante naquele momento. Né? Você saber o que você tem que estudar, isso aí é crucial também. Sim.
Às vezes, todo concurseiro ele tem que ter esse conhecimento. A lei do concurso público é edital. Exatamente, crucial. Tá, tá tudo ali. Se você tem o objetivo de alcançar tal carreira, você tem que ler o edital. Óbvio que a gente não lê todo, a gente lê geralmente conteúdo programático, data de prova, Os alguns requisitos, requisitos. os requisitos para ingresso, ponto. Entendeu? Então, tipo assim, a mãe do concurso público é edital. Não. Ô, Mário, e você, no seu entendimento, como é possível o concurseiro ele conciliar vida pessoal e rotina de estudos? Tem essa possibilidade ou é necessário abdicar um pouco da vida social em prol dos concursos? Olha, cada indivíduo é único, né? E por ser único, cada um tem uma forma, um método de estudo. Eu vou falar o que funcionou para mim. Porque se quando eu falo que esse seria o método, eu estaria induzindo a todo mundo que às vezes não concorda com isso. O que funcionou para mim foi abdicar de forma geral. Eu não tinha muito lazer. Meu lazer era correr. Entendeu? Quando eu corria, Foi, eu saía. Aí, tipo assim, às vezes, isso é ruim porque a sua família ela precisa de você também. Que você não é só concurseiro. Você é pai de família, você trabalha. Então, tudo que eu falei de organização no início deve prevalecer. Então, organização, entendeu? É crucial, né? Ô, Mário, já caminhando, né, para as 4 perguntas finais aí, qual mensagem que você deixaria para quem está se preparando agora e se sente perdido? Olha, acho que o termo perdido, eu não falaria perdido, acho que está em busca de soluções, né? Para a resolução de algum tema. Porque só de você estar aqui, de você ter uma meta, você não está perdido, né? Então, um conselho que eu daria é continue. Continue, faça por você, vá em busca de profissionais que vão agregar valor na sua vida, busque materiais corretos, não desanime após reprovações. As reprovações são naturais, elas vão acontecer. Às vezes, tem provas que são feitas para você. Pode ter certeza disso. Vai ter prova que o examinador vai pegar a última linha lá, a última linha que você não leu e vai colocar na prova. E vão ter prova que vai cair tudo que você estudou. Então, mas não é uma prova que define você, não. As reprovações elas vão acontecer, mas as aprovações também de forma natural. Não queira resultado estrondoso fazendo o mínimo, mas nunca deixe de fazer todos os dias um pouco, todos os dias de revisar. Crie hábitos na sua vida, né? Porque tem algo que pensamentos viram palavras, palavras viram ações, ações viram comportamentos, e comportamentos viram sucesso. Então, nesse processo, se implique, dedique-se o máximo, faça por você sempre, sempre. E escutem profissionais que têm experiências que já passou pelo que você está passando. Às vezes você quer passar a todo custo e esse excesso de ansiedade, essa expectativa, ela acaba te prejudicando. Então, vá no seu tempo, mas sempre faça. Não desanime. Uma hora vai acontecer. Não, com E não certeza, está longe, não. faz diferença, né? E caminhando aqui, ô Mário, você recomendaria aí algum livro, canal no YouTube, alguma coisa, ou alguma prática que te ajudou pessoalmente? O que você tem a dizer? Olha, eu gosto muito do. Igual eu tô te falando, né? Geralmente, quando você dá uma sugestão, é pela sua construção individual, né? Eu gosto muito de livros de filosofia, né? Mas isso aí é uma questão individual minha. Mas para estudo, é a famosa Pomodoro, né? Para mim funcionava muito, muito. Tentam identificar qual que é o seu tempo, o tempo que você consegue permanecer com atenção concentrada. Por exemplo, estou lendo um livro. Quanto tempo eu consigo ficar lendo um livro sem perder a atenção? Aí eu consigo ficar, sei lá, 15 minutos. Aplica essa técnica Pomodoro.
Como que é essa técnica? Você estuda 25 minutos de maneira intensa e 5 minutos você levanta, toma um café, vai ao banheiro, dá um abraço na esposa, no esposo, brinca com o filho, brinca com o cachorro, toma água, enfim. Esses 5 minutos são para isso. Porque às vezes você está estudando, o seu celular está do lado aqui. Aí você está concentrado, ele vibrou. Você olhou, você já perdeu um pouco de atenção. Já foi. Então, uma dica que eu daria seria isso, né? Acho que a técnica Pomodoro funciona muito bem para mim. Não, isso é bom. E outra coisa também, pegando esse gancho aí, que eu até falei com alguns alunos de mentoria, inclusive o Juliano já até aplicou, que é uma coisa que eu falo que é muito importante, é o concurseiro ou concurseira ter o seu canto de estudo, né? Ter a sua mesa ali, o seu caderno, seus livros, seu notebook, enfim, aquele canto que você senta e fala, quando eu estiver aqui, eu estou estudando. Eu acho que isso aí, né, alinhado ao método que você falou, acho que é de suma importância na preparação do concurseiro ou concurseira, né? Ô, Mário, outra coisa aqui, a gente já caminhando para as duas perguntas finais, essa é a penúltima. O que a aprovação mudou na sua vida? Se é que você pode falar que a aprovação mudou alguma coisa, eu acredito que sim. O que mudou de relevante para você? Olha, Diego, hoje eu consigo ter as minhas coisas. Você lembra que no início que eu falei, quando eu queria fazer um concurso público, eu teria que recorrer a alguns meios para poder viajar? Hoje eu não preciso mais disso, né? As portas, elas se abriram para mim. Então, tipo assim, o que eu falo é que realmente é transformador. Depois que você passa, é transformador. Você não vai ficar rico pensando em alguns concursos públicos, mas você vai ter qualidade de vida para você, para sua família. Você vai conseguir viajar quando você quiser, se você planejar direitinho. Então, o ramo do concurso público, do meu ponto de vista, é essencial. A estabilidade financeira. Chega no quinto dia útil, meu filho, pode estar chovendo, vai cair na sua conta. Você pode contar, entendeu? Então, tipo assim, mudou muitas coisas, né? Plano de saúde excelente para você, para sua família. Sua família não precisa ficar, às vezes, no hospital. Às vezes ela vai ficar um pouco, mas não fica como ficava antes, né? Tem séries de benefícios também para agregar valor para sua vida, para sua família. Então, muda muitas coisas. Mas basta você ter isso aqui, ó. Porque da mesma forma que as portas abrem muito rápido, se você for muito emocionado, você pode tropeçar. Então, pezinho no chão, entendeu? É o que a gente sempre fala, né? Ô, Maria, a gente já caminhando aqui, cara, a última pergunta, primeiramente, é agradecer você aí pela disponibilidade do seu tempo, de estar compartilhando a sua trajetória, não só como concurseiro, né, e concursado, servidor público, mas também como profissional de psicologia. Eu queria também, cara, que você deixasse aqui, eu vou deixar o seu arroba na hora que terminar a live, eu vou colocar o seu arroba na descrição, mas que eu queria que você compartilhasse aqui também onde que as pessoas podem, né, além do Instagram, para te acompanhar o seu trabalho, que é um trabalho bacana, voltado para essa questão de preparação, não só para concurso público, mas também para a vida, para empresas, né, com mentoria, com palestras. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho agora no final e onde que as pessoas podem acompanhar, seja no Instagram, seja no WhatsApp, se você já tem algum material, está disponibilizando, o que você tem aí para frente aí, para quem acompanhou a live e se identificou não só com você, mas com o seu método, o seu trabalho. Então, o que nós fazemos hoje, né? Quando eu falo nós, porque por trás de mim tem a minha esposa que me ajuda, né? Então, primeiro passo, nós fazemos algumas palestras online, né? Fazer alguns treinamentos online, né? Grupos fechados, para poder realmente agregar valor. Também fazemos palestras para algumas empresas voltadas para a saúde mental. Fazemos psicoterapia também, individual, que eu acredito que é a chave. E agora estou buscando algumas parcerias, né? Para tentar agregar ainda mais valor ao candidato, né? Quando eu falo candidato, eu falo ao ser humano como um todo, né? Mas esse indivíduo que queira se desenvolver e aprimorar. Então, trabalhando muito no ramo de palestras e na questão de psicoterapia. Não, Entendeu? beleza. Eu vou deixar, assim que a gente terminar, cara, eu já vou colocar o seu arroba aí. Ô, Mário, considerações finais aí, tem alguma coisa que você quer falar aí?
né, deixar para o pessoal aí uma frase de motivação, alguma coisa assim que você vê que é muito importante, né, para quem está começando ou quem já está na caminhada em busca dessa aprovação que ainda não veio. É tirar a bunda da cadeira dele, que eu falo, né? Tira a bunda da cadeira e começa a fazer por você. Ninguém vai fazer por você. As pessoas vão sempre questionar você, mas depois que você alcançar o que você quer, elas vão querer surfar na sua onda. Então, faça sempre por você. Você em primeiro lugar. Parece ser egoísta, mas não. Você em primeiro lugar. Quando eu falo primeiro lugar, primeiro é Deus, homem. Eu estou falando aqui na Terra. Você acreditar em você mesmo, se implicar, se dedicar e sempre fazer por você. Porque não adianta você querer fazer para os outros se hoje você não consegue prover nem sua própria existência. Então, faça por você primeiro, alcance suas metas, para depois você conseguir ajudar quem está perto de você, quem te ama. E apoie sempre sua família. Família é uma base fundamental nessa fase de concurso público. Às vezes você vai chorar e eles vão estar ali do lado para te apoiar. E tem muita gente aí que está do seu lado aí, só quer que você caia. Então, faça sempre por você, você em primeiro lugar. Papai do céu sempre, beleza? É um Beleza, meu recado irmão? também. Não. Ô, Mário, te agradeço pelo seu tempo aí, essa disponibilidade aí de compartilhar um pouco, não só de conhecimento do seu lado profissional, mas também de compartilhar a sua caminhada, né, cara? De São Paulo, né, rumando para Minas aí. Desejo uma excelente, né, uma carreira de sucesso para você, que continue ainda mais e que venham trabalhos, né, que a gente daqui a pouco também possa estar com parcerias aí e também agregando na vida das pessoas, como a gente sempre fala, né, não só em questão de concurso público, mas também para a vida pessoal, para desenvolvimento, para crescimento, né, que é o nosso objetivo aí, cara. Te agradeço imensamente pelo seu tempo aí. Que Deus abençoe e que você aproveite essas férias aí que tá só no início, né? Não, tá acabando já. Um forte abraço, meu irmão. Deus abençoe aí, tá? Obrigadão por tudo aí. Valeu. Deus abençoe. Valeu.